Investir em renda variável antes de investir na renda fixa. É correto ou não? Fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar. Fala pessoal, Daniel Freitas do canal Seu Investimento, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre investir em renda fixa ou investir em renda variável, o que vem primeiro, o que a gente tem que levar em consideração. Lembrando que tudo que eu falar para vocês aqui não é uma regra, você não tem que colocar isso como uma regra dentro da sua vida. São somente dicas que você pode adequar à sua necessidade, adequar à sua realidade. Pois bem, o primeiro ponto que eu tenho que levantar com vocês aqui, independente ou não se a gente vai investir nossa carteira de investimentos em renda fixa ou renda variável, a gente sempre precisa ter a nossa reserva de emergência. Independente ou não se a gente vai ser investidor ou não, a gente precisa ter a nossa reserva de emergência para nos dar segurança na nossa vida. Seja no nosso trabalho, seja em qualquer atividade que a gente exerça, a gente ter essa segurança de que a gente tem um dinheiro, se caso aconteça algum problema, alguma necessidade, a gente tem esse dinheiro para nos salvar. Eu gosto de falar que a reserva de emergência, ela garante o presente. Ela garante o presente, ela garante a necessidade presente. E os investimentos, seja em renda fixa ou em renda variável, ele vai garantir o futuro. Mas falando sobre garantia de futuro, a gente tem que levar em consideração duas variantes, que são o primeiro ponto, que é a renda fixa, ela vai te garantir um futuro com uma rentabilidade fixa, ou seja, você sabe o quanto você vai ganhar lá no vencimento dos títulos. Então, quando você tem essa noção de rentabilidade fixa, você abre um pouco a margem da sua carteira para que você possa alocar o seu dinheiro em ativos um pouco mais arriscado, assim dizendo. Aí entra a questão da renda variável, onde a gente tem que analisar em qual investimento a gente vai colocar o nosso dinheiro, de uma forma também pensando em relação a risco e a investimentos mais sólidos, vamos colocar assim. Quando eu falo na renda variável em relação a ativos mais arriscados e ativos menos arriscados, eu digo que a gente tem que investir o nosso dinheiro de forma balanceada. Por que eu falo balanceada? Quando a gente abre a nossa carteira de investimento de renda variável, a gente precisa ter uma alocação em títulos que tenha o seu risco, é claro, todos os títulos vão ter os seus riscos, mas a gente tem que analisar com mais cautela. São investimentos que têm uma raiz mais forte, uma base mais consolidada, são empresas melhores no mercado. E a gente tem também uma parcela de empresas com riscos maiores, onde a gente tem uma liberdade de aposta, se assim eu posso dizer. A gente tem que ter dentro da nossa carteira uma porcentagem que a gente vai alocar em ativos com maiores riscos, onde a gente tem um potencial de ganho muito grande caso dê alguma coisa certa, mas também a gente tem um potencial de perda. Mas para isso a gente tem que ter uma carteira muito bem consolidada, muito bem sólida. Não adianta nada a gente falar que está investindo em renda variável e colocando nosso dinheiro todo em apostas, todo em empresas de grande risco. Isso não é investimento, isso é aposta, isso é um jogo. O investimento ele se dá de uma forma inteligente, de uma forma sábia. Então envolve tudo isso que eu falei para vocês, que é a questão da reserva de emergência, de estruturar a nossa carteira de investimentos de uma forma que tenhamos renda fixa, renda variável e dentro dessas rendas, dentro dessas classes de investimento, a gente ter as nossas diversificações também, tendo alocações com pouco risco e com maior risco. Então investir em renda variável antes de renda fixa não tem uma resposta fixa, é ou não importante, é ou não obrigatório. Você pode sim fazer isso, não tem problema algum, mas o ideal seria que você tivesse essa base bem consolidada de investimentos diversificados em renda fixa, em renda variável, e dentro de cada classe de investimento você também ter a diversificação conforme o seu grau de risco, sendo com baixo risco ou com risco mais alto. A gente tem que montar a nossa carteira de investimentos de uma forma bem inteligente e balanceada. Então, um ponto que a gente tem sim que levar em consideração. E aí, gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Nos vemos no próximo conteúdo. Um forte abraço e até breve.